Fala galera, tudo jóia? Mais um vídeo aí pra gente somar e dividir conhecimento. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero ir direto ao ponto. Quero mostrar para vocês aqui a novidade, né, dos nossos mapeamentos. Tá? Mais uma apostila que foi desenvolvida com uma nova cara, uma nova versão. Foi totalmente reformulada e com uma estrutura diferenciada, tá ok? Então vou dar uma desfolhada aqui para mostrar para vocês. Tá? Nós reformulamos também aqui, ó, tá? Esses dois modelos aqui, tá? MF200, LSD11X2, tá? Trazendo a mesma estrutura que foi desenvolvida através desse trabalho aqui, tá bom? Então tá vindo aí com uma nova cara, novidade para a galera, tá bom? Mais detalhes ali com direcionamentos, tá? Para áreas, né? Mais críticas, né? Que apresentam mais defeitos. E eu vou dar uma desfolhadinha aqui somente para mostrar para vocês alguns detalhes, tá bom? Até a data de ontem a gente estava com 14 apostilas impressas e encadernadas, que são esses estilos de apostilas aqui. Né? Hoje a gente está vendo aí com um novo lançamento, tá? LG WD 1485AD e AT também. Tá? Mapeamento de precisão, tá? Placa versus lavadora. Então aqui a gente tem a placa, tem o código da placa representado aqui, tá? No caso aqui uma imagem, né, da placa. E aqui a gente tem o somando e dividindo conhecimento, que é o nosso, né, jargão aí. Tá bom, pessoal? É o nosso bordão, jargão não, nosso bordão. Tá ok? Então tá aqui. Aqui a gente traz a história do professor Rogério, né, a história inicial, quando que nós começamos, né, a atuar nessa área. Aqui a gente tem a equipe Conserlar, né, são as pessoas que são envolvidas aqui, né, com os nossos trabalhos. Agradecimento aqui à minha querida mãe, a minha filha, né, que está sempre nos dando uma força aí. E aqui a gente começa, né, a estrutura nova, né, a informação sobre a estrutura nova que a gente vem trazendo aí, né, para facilitar ainda mais aí no diagnóstico, né, e resolução dos defeitos, ok? Observa que aqui a gente tem um sumário, né, com as páginas numeradas, tá bom? A gente está com 78 páginas, tá? Nessa apostila aqui, ela ficou bem ampla, tá? Com informações bem didáticas, ok? Observa que aqui a gente tem, né, 75, né, com 3 capas adicionais ali, né, que a gente já desfolhou. Vamos para 78 páginas ao todo. Essa daqui é a página 2. Aqui a gente começa, né, trazendo os modelos e o código correspondente. Né, já começamos aqui, né? Observa que a cara está diferente, a estrutura está mais moderna, tá? E aqui a gente traz informações sobre GNDs. Esse modelo aqui não tem, né, 3 GNDs, ele tem apenas 2 GNDs individuais, tá ok? É bom você prestar atenção nesses detalhes. E aqui a gente traz aqui, ó, método aplicado e origem das informações. Então, qual é o método aplicado aqui? É o método utilizado pelos técnicos em eletrônica, né, chamado engenharia reversa, que nós denominamos assim mapeamento de precisão. A partir dessa técnica, podemos obter informações relevantes para a atuação nesse mercado, ou seja, para o desenvolvimento, né, e análise, né, de circuito com as placas. Já que o fabricante não nos oferece esquemas elétricos, a gente tem as nossas apostilas aí, os nossos mapeamentos que foram desenvolvidos justamente para facilitar, né, só que com um pequeno detalhe, com direcionamento, tá, para os setores mais críticos. Então, a partir desse trabalho, você não vai mais ficar perdido aí, né, ao fazer uma análise, né, numa placa da WD 1485, por exemplo. Tá bom? Detecção de fase, né, AC1, né, e Power On/Off. Então aqui a gente já traz uma informação por escrito, detalhando alguns setores importantes que precisam ser observados, tá? E aqui a gente tem a continuação das informações que você precisa absorver, e aqui a gente tem a página, né, de forma pictórica, tá? Para que você possa desenvolver a sua análise já com as informações, né, que antecederam a análise que você vai fazer no circuito, no caso na placa, nesse setor aqui, ok? Então essa é a nova estrutura, tá? É a nova cara aí das nossas apostilas. Eu espero que vocês gostem, né, dessa estrutura, eu espero que vocês gostem, tá, desse novo método, né, que a gente está aplicando, tá? Isso aqui é um estudo completo, pessoal, tá? Onde você vai poder, realizar a sua análise, né, sem tantas dificuldades assim. A equipe Conserlar está sempre trabalhando com o objetivo de facilitar para vocês o máximo possível aí. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou aqui a MF200. Ela vem com a mesma estrutura, tá? Tá aqui. Tá? Aqui a gente tem também um sumário com destaque, né, para determinados pontos aqui. Onde a gente tem aqui os livrinhos, né, você tem a página por escrito, e onde você tem a ferramenta, você tem o esquema pictórico do circuito, né, com detalhamentos ali importantíssimos ali. Fala pessoal, vamos continuar o vídeo aqui. Eu quero passar para vocês aqui mais alguns detalhes, né, sobre esse novo trabalho, essa nova apostila, com essa nova cara, com essa nova estrutura, tá? Para vocês entenderem que a gente tem que estar sempre em evolução, tá? Aqui a gente tem
né, aqui o sumário, né, são 78 páginas ao todo, né, aqui 75, com 3 páginas que foram espolhadas, e vai para 78 páginas ao todo, tá? A gente tem o livrinho, tá, que é a parte, né, das informações por escrito, e a gente tem o esquema pictórico, que é a parte, né, que vocês já estão acostumados ali, a página já, a placa já mapeada ali com os componentes de forma pictórica ali, beleza? Aqui os modelos e marcas, né, aqui o GND. Deixa eu fazer a leitura dessa página aqui para vocês entenderem como é que o nosso trabalho é desenvolvido. Tá? Essa página acompanha também a apostila, tá? Método aplicado e origem das informações. Ou seja, nós vamos passar para vocês aqui quais foram os métodos que foram utilizados, né, para o desenvolvimento desse trabalho, né, e a origem das informações obtidas para oferecer para vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Tá? O método aplicado nesse trabalho foi desenvolvido a partir de uma técnica, né, de análise chamada engenharia reversa. Essa técnica geralmente é utilizada quando as informações que se fazem necessárias para uma análise mais detalhada não podem ser obtidas a partir de outros meios. Ou seja, somente a partir de uma engenharia reversa é que você pode obter alguns detalhes, algumas informações importantes para analisar uma placa eletrônica em bancada. Né? Portanto, ao utilizar essa técnica, engenharia reversa, é possível obter informações na qual não são fornecidas pelos fabricantes das placas LabSeca, ou seja, pelos fabricantes de qualquer placa eletrônica, tá? Se você não for técnico em eletrônica, não tiver a desenvoltura de desenvolver, né, uma engenharia reversa, de produzir uma engenharia reversa através do seu conhecimento, você fica na onça, você fica totalmente perdido, tá? Você não vai conseguir, tá, desenvolver uma análise apropriada, uma análise detalhada para identificação de possíveis defeitos, ok? A técnica de engenharia reversa é aplicada da seguinte forma. Vamos lá. Vamos entender como que é aplicada a técnica de engenharia reversa. Utilizando o devido conhecimento, os profissionais da área, técnicos em eletrônicas, com seus equipamentos de análise em bancada, fazem o trabalho chamado engenharia reversa, na qual nós denominamos assim mapeamentos de precisão. Né? Nós colocamos mapeamento de precisão por causa da precisão que nos oferece esse método, essa técnica de engenharia reversa. Geralmente é feita uma engenharia reversa e é desenhado, é feito um esquema, né, dessa engenharia reversa. E nós decidimos desenvolver esse esquema de forma pictórica, conforme vocês já estão acostumados. Vamos lá, vamos seguir com a leitura. A partir dessa técnica, podemos obter informações relevantes para a atuação nesse mercado, ou seja, informações relevantes para desenvolver uma análise apropriada, obtenção do resultado e solução do problema. Fica muito mais fácil e prático analisar um circuito quando se obtém, né, um esquema eletrônico ou uma engenharia reversa expressada em uma folha de papel ou em um PDF. Também é importante observar que, para se obter essas informações, também se faz necessário acessar o projeto dos componentes, chamados datasheet. Essas informações podem ser obtidas a partir de alguns sites que vamos citar abaixo. Né, os projetos dos componentes datasheet estão disponíveis para qualquer pessoa ou profissional que esteja, que deseja acessar esses projetos. Veja abaixo, aqui a gente tem os sites, né, audata.com, né, você digitar no Google lá, né, pedir datasheet de componente, um dos primeiros sites que aparece é o audata.com, né, br.mauser.com, tá, e www.power.com, ou seja, Power Integration, a Mauser e o site Audata, né, são os locais onde a gente mais encontra, né, datasheets de componentes, tá bom? Então é importante você também saber fazer a leitura do datasheet para você desenvolver, tá, esses processos aí, ok? Foi a partir dessas informações, engenharia reversa, denominada por mapeamento de precisão, né, e informações de datasheet que nós implementamos esse trabalho. Espero que vocês gostem do nosso trabalho, Rogério e a equipe Concerlar, somando e dividindo conhecimento com todos. Então, pessoal, tá? Foi a partir desse método, engenharia reversa, tá? Aplicada por muitos profissionais da área, técnicos em área de eletrônica, que nós iniciamos, tá, os mapeamentos de precisão. No início aconteceu tudo de forma muito arcaica, né? A princípio a gente começou a fornecer esse trabalho em PDF, hoje não mais é fornecido em PDF, pelo menos por enquanto, somente na versão impressa e encadernada, tá?
E hoje a gente, né, deu uma cara nova para as nossas apostilas, né? O projeto está muito melhor elaborado, né, com informações complementares, tá, com uma estrutura nova para que você, né, possa sim obter o resultado que você está buscando através do nosso trabalho. Você que decidiu investir no nosso trabalho, né, você pode ter a convicção e a certeza de que você não vai se arrepender, não é dinheiro jogado fora no lixo. Mesmo porque nós paramos tudo o que fazíamos anteriormente para poder, tá, estudar as placas da LabSec, e para isso a gente precisou, né, desenvolver mapeamento de precisão, hoje com projetos de testadores, né, e vários outros produtos que a gente vem, né, disponibilizando aí na nossa rede social, YouTube, nosso site agora, também estamos com o site, tá? E a partir daí a gente, né, vai obtendo essas informações, ok? Então, detecção de fase AC1, aqui começa o mapeamento de precisão, tá? As páginas acima são páginas complementares, né, para que vocês, né, saibam qual é a origem, de onde foram extraídas as informações, e a partir daqui começa o nosso mapeamento de precisão, tá? Detecção de fase AC1, né, e Power On-Off. Então aqui a gente já começa aqui, ó, antes de fazer qualquer análise inicial, faça um contato visual, retire a resina da placa se tiver, observe se há solda fria ou trilhas partidas. Ou seja, execute essa ação em primeira mão para que não haja necessidade de trocar um componente de forma desnecessária se o problema estiver relacionado a uma trilha partida, a uma solda fria ou até mesmo a uma oxidação, né, nos terminais ali das placas. Então, às vezes, não é necessário você fazer nenhuma troca de componentes, não é necessário nem você iniciar uma análise profunda. Às vezes, apenas com essa primeira ação aqui, você já consegue resolver o defeito da placa, tá bom? Isso aqui eu aprendi, ó, no meu início da eletrônica, tá? Então, antes de qualquer troca de componente, antes de iniciar uma análise, né, detalhada, como multímetro ou coisa desse tipo, a gente fazia primeiro isso daqui. Tá? É importante, né, que você faça primeiro isso daqui, antes até mesmo de perguntar qual é o defeito no grupo. Que acho que já visto aí que muitos profissionais, aí, muitos técnicos, né, que estão chegando agora já querem saber logo o defeito. Estou com essa placa aqui com esse problema e quero saber o defeito. Como é que eu faço para resolver? Né? E aí a gente não vai dizer para você, né, onde resolver o defeito. Já fez isso aqui? Né? Já tirou a placa do case? Já verificou solda fria? Então tem que fazer primeiro isso daqui. Tá? Vamos lá. O objetivo do circuito. Este circuito pertence ao sistema de detecção de fase e controle de Power On-Off das lavadoras. Tá? LG modelo WD1485, né, AD e WD1485AT. Pessoal, lembrando que, tá, esse mapeamento aqui, ele pode ser utilizado como base para inúmeros outros modelos, tá bom? Isso aqui foram os modelos que a gente teve como base para desenvolver esse trabalho, tá? Seu papel é detectar a presença da tensão AC1 da rede elétrica e, a partir disso, acionar o sistema de controle via microcontrolador. Ou seja, a detecção de fase ela é feita a partir de um dos terminais do microcontrolador. Então, aonde que inicia a detecção de fase aqui desse circuito? Aqui, ó, componente em destaque, olha só. Aqui a gente já começa entregando para você um conteúdo. R72, resistor de detecção de fase. Né? Resistor de detecção de fase é um resistor de 220 ohms com 5% de tolerância, 3 watts. Lá no esquema pictórico a gente destaca esse resistor lá. O que ocorre se esse resistor aqui estiver aberto? Deixa eu passar para vocês aqui. Tá? Isso aqui é um conteúdo que a gente está entregando para você aqui de forma gratuita. Eu estou te entregando esse conteúdo para você entender qual é o método que a gente utiliza no nosso curso, no nosso treinamento. Estou entregando esse conteúdo aqui para vocês. Então vamos lá. Esse resistor é responsável por limitar, né, a corrente alternada da linha AC1, né, que entra no circuito de detecção. É essencial para que o IC91 fotoacoplador, né, reconheça a presença da fase. Se estiver aberto ou alterado, no caso o resistor, o circuito de detecção não reconhece a fase, né, e a lavadora não liga normalmente. Ok? O IC91 fotoacoplador PC817 faz o isolamento galvânico entre o setor de alta tensão, né, AC1, que é a tensão de entrada, e a lógica do circuito 5 volts. Né? Ao detectar a presença do AC1, conduz, no caso, o fotoacoplador, né, ao detectar a presença do AC1,
conduz internamente o LED, ativando assim o fotoacoplador e enviando o sinal para o IC, né, 131, KID 65004AF, ou seja, é o driver que vai colher esse sinal, né, e assim ele vai transferir esse sinal para o pino 74 do microcontrolador. Qual é o objetivo desse circuito aqui? É proteger o circuito lógico contra surtos e rede elétrica e enviar o sinal de detecção dessa fase para o microcontrolador para informar a ele que está entrando fase AC1. Então aqui a gente tem os pontos de referência que você vai utilizar, que é o GND, devem ser sempre utilizados como pontos de referência para medição de tensão, né, com o multímetro na escala correta. Observação, sempre utilize a ponteira preta fixa ao ponto de referência, intercalando a ponteira vermelha nos demais pontos para verificação das tensões, ou seja, fixe a ponteira preta, tá? Solde um fio, né, se for necessário, enrole esse fio na ponteira preta, solte a ponteira preta, tá? Você vai fixar esse fio no GND, solte a ponteira preta e com a ponteira vermelha você vai intercalar para verificação de tensões. Essas tensões a gente traz na página pictórica, tá? Fase AC1 e AC2, né? Diferenciação. A fase AC1, fase monitorada, né, pelo sistema de detecção usado para alimentar a lógica via circuito auxiliar. Fase AC2, né, secundária, geralmente conectada a um outro setor na placa, também protegida por filtro de linha, mas não usada na detecção de fase nessa página especificamente falando. A gente tem detecção de fase AC2, mas não nessa página, mas em uma outra página que a gente vai abordar no nosso curso, tá? Que a gente está lançando aí um novo curso aí, beleza? Então vamos lá, continuando a nossa análise. Você quer aprender? Então vamos continuar a nossa análise, tá? Funcionamento emergente, tá? Giro do motor. O que ocorre se esse resistor aqui estiver aberto, se ele estiver danificado? Mesmo com o resistor aberto, danificado, aberto ou alterado, né, a lavadora pode ligar ao girar manualmente o cesto. Isso ocorre devido a dois fatores, tá? Indução reversa do motor, né, em que ao girar o cesto, o motor, né, de indução age como gerador, né, induzindo uma tensão alternada, reversa, né, nos enrolamentos, carregando os capacitores e acionando assim, né, o chaveador da fonte. Assunto a ser abordado em páginas seguintes. Com carga suficiente, os 5 volts são temporariamente restaurados e o microcontrolador inicializa parcialmente todo o sistema. Ou seja, você girou o cesto, se aquele resistor estiver aberto, você girou o cesto, ela ligou, automaticamente você já pode partir, né, para esses componentes na qual a gente está destacando aqui, né? Então, assim, consequência, né, isso simula a presença da fase AC1, né, por tempo suficiente para que a placa considere que há a alimentação e aciona o sistema, mesmo que parcialmente. Caso a lavadora ligue somente girando o cesto, indica que R71, destacado aqui, ó, R72, 92, 93, e assim sucessivamente devem ser verificados com atenção e substituído caso haja alteração ou defeito em alguns desses componentes. Destaque para quem? R72, pois este componente é crônico a queima do mesmo. Ponto final. Beleza, pessoal? Então a gente vai parar por aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Somente essa página aqui, tá? Essa página aqui é a página na qual nós destacamos aqui por escrito, tá? E a partir daí você vai ter todas as informações que você precisa para seguir com a sua análise de forma mais precisa, beleza? Deixa eu voltar ao normal aqui, deixa eu ir aqui para o sumário, para a gente abordar aqui um outro assunto. Vamos ver aqui o que eu vou poder abordar aqui agora. Minha fonte primária já foi, esquema pictórico, circuito de acionamento de válvulas. Né? Vamos aqui, ó, circuito de acionamento de válvula. Qual é a página que a gente precisa? A página 27. Então eu vou aqui na lupinha de pesquisa, vou botar aqui, ó, página 27. Vamos lá, 27. Vamos ver o que a gente tem aqui de 27. Vamos ver aqui. Tá, então o que a gente coloca aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó, Ctrl C. Vamos colocar o que está escrito ali, ó, Ctrl V. Pronto, agora vamos partir para lá. Tá aqui, ó. Tá, já fomos lá direto para a página 27. Está aqui a 26, está aqui a 27, ok?
Então vamos lá, circuito de acionamento de válvulas de entrada de água, no caso aqui de válvulas, né? Antes de fazer qualquer análise inicial, faça um contato visual, retire a resina, né, se a placa tiver, né, algumas placas não contêm resina, né, observe se há solda fria ou trilhas partidas ou oxidação nos terminais, ok? Então, a mesma abordagem que a gente utiliza inicialmente na página anterior lá, né, que a gente acabou de verificar, a gente vai utilizar isso em todas as páginas, que é para você não se esquecer desse detalhe. Tá ok? Henrique, traz para mim um copo com água, por favor. Então vamos lá. Então, antes dos detalhes aqui, né, antes de iniciar a sua análise, você tem que fazer essa observação aqui primeiro. Tá bom? Assim conforme a gente já falou lá na página anterior lá. Tá? Do assunto que nós abordamos ali de fazer a C1 e Power On Off. Vamos lá. Vamos compreender aqui primeiro o circuito, para a gente poder mostrar para vocês ali o circuito de acionamento de válvulas de entrada de água. Então vamos lá, estes circuitos são responsáveis, né, por comandar, né, a válvula de entrada de água da lavadora, né, controlando, né, o momento exato de abertura e fechamento conforme, né, a programação definida pelo microcontrolador. Ou seja, aqui nós vamos abordar, né, o setor, né, de acionamento da válvulas, abrangente também ao microcontrolador. Nessa página aqui eu vou mostrar para vocês, tá, de forma... vou mostrar para vocês a página pictórica também, na íntegra, tá bom? Essa daqui a gente vai mostrar para vocês aí na íntegra. Então vamos lá, vamos iniciar novamente aqui a leitura. Deixa eu apertar aqui um F11. Ok, para poder aumentar aqui. Estes circuitos são responsáveis por comandar as válvulas de entrada de água da lavadora, né, controlando, né, o momento exato de abertura e fechamento, né, conforme a programação definida pelo microcontrolador. TRIAC, BCR, né, 08E, né, e controle de fases, ou seja, a gente vai abordar o assunto sobre o TRIAC e o controle das fases, né, que são comutadas através do TRIAC, né. O componente, os componentes TR131, 134, 135, 136, BCR08E são TRIACs de controle de fase, né, que atuam como chave eletrônica para conduzir a tensão alternada AC, né, até a válvula, né? Seu acionamento é preciso e sincronizado, né, com um semiciclo de rede elétrica garantindo partidas suaves, né, e controles eficientes da corrente, evitando picos que poderiam danificar a bobina da válvula, né? O disparo do TRIAC depende do sinal lógico, né, vindo da etapa de controle através do circuito, né, de isolamento óptico, ou seja, através, né, de um fotoacoplador, através de um integrado drive, através de um sinal de microcontrolador, né? Então aqui está falando aqui através do isolamento óptico, né? A função dos I6, IC 135, 136, 137, 139, 131 e IC 132, né, e assim por diante, são fotoacopladores responsáveis pelo isolamento elétrico entre microcontrolador e circuito de potência, ou seja, ele isola o circuito DC do circuito AC, né? Ele converte o sinal de comando em um pulso seguro para acionar a base do transistor, né, que comanda o TRIAC, protegendo o processador de picos e ruídos de rede. O IC131 KID 65004AF, tem que acertar aqui, Henrique, aqui está 00AA. Tem que corrigir aqui, é 65004AF, tá bom, pessoal? Né, são drivers lógicos que fazem a interface entre o microcontrolador e o fotoacoplador. Ele garante que o sinal enviado para o PC817 tenha o formato e o nível de tensão adequados, permitindo um acionamento estável e seguro do TRIAC. Pontos de referência. Aqui é o ponto de referência GND, CGND, está aqui, o ponto de referência CGND, é a referência, né, de terra de partida lógica, da parte lógica, né, da linha de 5 volt, né, de 3,3, né, dependendo do modelo de placa, né, e todas as medições, né, no lado de controle devem ser feitas a partir dele, ou seja, do CGND. Não adianta você pegar um DGND para aferir uma tensão ou uma informação de sinal em CGND que não vai fluir. Você pega DGND, colocou sua ponteira em DGND, vai aferir uma tensão cujo circuito está associado ao CGND, você vai ter uma informação equivocada.
Já para a medição AC, né, a referência é o retorno AC2 e é o retorno AC2 ligado, né, ao comum da trava. Né? É essencial não misturar essas referências para evitar a leitura incorreta ou curtos-circuitos isolados. Ok? Então vamos lá, cuidados com o multímetro. Aqui a gente está explicando, né, dando uma explicação, né, quais são as escalas que você deve utilizar, os cuidados que se devem tomar para, né, verificar essas tensões, tá bom? E aqui a gente tem, né, a página, né, na sua condição pictórica, né, aqui válvula seca, né, a primeira página, né, de válvula seca, no caso depois ali da 26. Então aqui a gente tem, né, a página já toda mapeada, tá bom? Observa que aqui a gente tem, ó, microcontrolador pino 38, tá? Microcontrolador pino 38, aqui o KID, tá? 65004AF, né, que eu pedi lá para o meu filho corrigir, tá? Aqui a gente tem um resistor, tá? Esse resistor vai trazer uma informação aqui, ó, para o fototriac. O fototriac vai chavear aqui e assim vai produzir a indução para o atracamento aqui, né, para a transferência de fase, né, através do triac aqui, né, que vai transferir essa fase aqui, ó, para o conector aqui, e aqui a fase AC1 vai ser transferida para a válvula de entrada de água. Então tudo que a gente explicou na página anterior está expressado aqui, ó, tá? Então aqui você tem, né, o fotoacoplador, tem o triac, aqui você tem fotoacoplador, resistor, né, transistor integrado drive, aqui o triac, tá? Aqui você tem a fase AC1 entrando no triac, tá? Esse triac ele vai comutar desse ponto para esse quando vier o sinal aqui, ó. Quando esse fotoacoplador aqui, ó, comutar aqui para GND, tá? Aqui vai ficar em 0, tá ok? Que vai vir um sinal lógico baixo, né? E assim ele vai transferir essa fase de um ponto a outro, alimentando aqui a detecção, tá? Isolada aqui, né? No caso aqui a alimentação isolada, aí a alimentação aqui, alimentando aqui a válvula de entrada de água aqui com a fase AC1, ok? Fase AC2 ela já vem direto, tá? Lá da trava de porta. A trava de porta comutor já alimenta logo aqui a válvula de entrada de água. A fase AC1 ela vem através do sinal que é enviado do microcontrolador para o integrado drive, fotoacoplador, e o fotoacoplador manda para cá, tá? Fazendo com que esse camarada aqui libere essa fase aqui de um ponto ao outro aqui, ó, tá? Alimentando aqui. Então a fase AC1 é alimentada por esse fototriac aqui, ó. Ele recebe essa fase AC1 aqui, ó, do fusível 1, tá? Então esse fusível aqui também está no nosso mapeamento, ok? Aqui, ó, X, né, 71, que é o relé amarelo, né, do X71 vai para o fusível, do fusível vem alimentar o terminal do triac aqui através do circuito impresso na placa. Então, esse triac aqui, tá, para ele funcionar, para ele atuar, ele depende da fase estar alimentando ele aqui, a fase AC1, e depende aqui do microcontrolador e esse sisteminha aqui, ó, tá? Então, se esse sisteminha aqui não estiver funcionando, então você não vai ter o triac fazendo a comutação e alimentando a válvula. Ou, se tiver alguém aqui, ó, em curto, essa fase vai estar comutada direto aqui, tá? E você vai ter a válvula sendo acionada de forma constante, mesmo desligando a lavadora. Ok, pessoal? Então é isso, né? Deixa eu apertar aqui F11 novamente aqui, tá? Eu queria mostrar para vocês essas informações. Vamos voltar lá para a página 1, né? Vamos ver aqui página 1. Vamos voltar lá para a página 1. Queria mostrar para vocês, né, como é que ficou aí as nossas apostilas. Né? Essa daqui é o nosso mais novo lançamento. Nós fizemos isso aqui com as duas apostilas, né, que são as dos motores Midea. Está seguindo essa mesma linha de raciocínio. Eu sei que o vídeo foi um pouquinho longo, mas eu espero ter, né, passado para vocês aí a informação na íntegra, né, de como o nosso trabalho é desenvolvido. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui, tá? E a gente vai, né, logo em breve, estar disponibilizando mais alguns vídeos para vocês aí, para a gente poder somar e dividir conhecimento com todos vocês aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.